Ei, você conhece o novo canal de raps aqui no YouTube? O quê? Canal de raps? Sim, TH Player traz conteúdo de rap de vários tipos, mano. Anime, filmes, séries e muito mais. Ah, e lembrando, até raps autorais. Por favor, vai embora. Por favor, não piora. Por favor, vai embora. Por favor, quero dormir. Veja o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Oi, eu sou Goku, muito prazer. Eu sou o cara que salvou a Terra e o Universo pra você. A cada saga eu venho me superando. Venci o Freeza e acabei com seus planos. Deixei o céu para meu filho Gohan. Majin Buu teve sua chance. Black Zamasu e estavam panguando. No torneio do poder, se gerem conhecer o poder da amizade. Uma das notícias mais, não vou dizer tristes, né, que saiu aí recentemente, né, que foi divulgado pelo site da GameSpot, né, que a Sony, né, não vai estar aí presente na E3 de 2019. O porquê esse motivo ainda a Sony não deixou claro, motivo que não vai estar presente, mas teorias estão sendo plantadas, né, para um possível grande anúncio em outros eventos da Sony, como a Paris Game Week e o próprio evento da PlayStation Experience, né, que acontece também em 2019, né, que todo ano também tem, assim como a E3 também tem, né, é um evento só da Sony. E essas teorias que vêm sendo criadas, né, comentadas, por que ela deixaria E3, que sendo que é o palco principal onde eles usam para fazer grandes anúncios, né, de jogos, consoles e dentre outras coisas, né? Porque também foi lá, né, onde que a Sony deu seu impacto grande com as vendas do Play 4 e também que foi onde, né, conseguiu crescer, né, nesse mercado de games, né? E por que ela não vou dizer abandonar, porque ela não vai abandonar, ela não é nem maluca de fazer isso, né? Mas por que ela não vai participar no ano que vem? Eu diria, tá, essa teoria é uma teoria minha, que estava pensando aqui, e eu diria que é o seguinte, a Sony, ela saindo, né, deixando a E3 do ano que vem de lado, né, ela saindo, isso abriria as portas, né, completamente para a Microsoft, né, com seus jogos, o próprio console dela, né, um possível, quem sabe, anúncio do console novo dela. Quem sabe? Não sabemos ainda, né? E também para Nintendo, entendeu? Com seus jogos, né, dela também, que pode ser anunciado, alguns outros jogos novos, e o próprio Nintendo Switch, né? Mas eu diria mais que é para a Microsoft, porque a Nintendo não tem assim tanta concorrência, vamos botar assim, contra a Microsoft, né? A Microsoft vai ter o seu espaço maior, né? E por que ela deixou a E3 assim para a Microsoft, entendeu? Vamos botar assim em questão. Eu vou falar aqui o que é o seguinte: a Sony, né? Ela já tem plano, já está em prática, eu posso dizer que ela pode fazer um anúncio de um novo console, né, o Play 5, e que ela pode anunciar em uma dessas conferências, né? E uma grande expectativa que a gente estava esperando era que para ela, né, fosse anunciada na E3 do ano que vem, né, que é o palco principal disso, né? Mas como ela tá fora, aí que aumenta essas teorias, né? Será que ela saiu, entendeu, da E3, entendeu, para deixar de anunciar o console e outros jogos e outras coisas, né, para anunciar em outros eventos, né, no próprio evento dela, que é a Paris Game Week e a PlayStation Experience, né? E ela deixou para anunciar nesses eventos, entendeu? Botar esses anúncios de grande porte, né? Como um novo console, novos jogos para ser anunciado com data e tudo.
entendeu? E ela saiu fora da E3 para anunciar nesses eventos, porque se ela anunciasse tantos jogos como alguma outra coisa na E3, nesses eventos onde ela iria anunciar né, o console, nesses eventos ia ser um evento assim, fraco. Vai anunciar só o console, beleza, não tem mais nada, nenhum jogo para anunciar, entendeu? Então acho que ficaria assim meio sem sentido, entendeu? E eu acho que seria mais sentido ainda, seria mais plausível eles anunciarem, darem um anúncio, falarem mais sobre consoles, jogos, né? Nesses eventos como a Paris Game Week e o PlayStation Experience, né? E nisso eles não poderiam anunciar nada, né? Na E3, deixando de lado a E3 e focando mais, né, nesses eventos dela, né? Ou também, se não, pode ser também, né? Eles estão concentrando, né, para fazer um evento maior, um evento mais elaborado, né, para 2020, né? Eles pretendem voltar na E3 de 2020 porque poderiam, né, quem sabe, anunciar um novo console na E3 de 2020, né? Não só o console, mas como outros jogos também, né? E isso poderia também fazer um total sentido, né? E eu acho que eu vi gente falando que a Sony começou a crescer o ego e não sei o que, tá ficando mais, tá se achando mais porque tá vendendo bastante console, que nem teve na época do PlayStation 3, né, quando ela ficou assim se achando muito e tal, vendendo tal. Eu acho que não é isso, eu acho que é uma questão mais de estratégia. Eu sei que é meio estranho de falar estratégia ficando fora da E3, porque é um palco muito grande, mas eu acho que eu vejo assim, entendeu? Porque, cara, tipo, faria mais sentido, entendeu? Eu não vou dizer abandonar, como eu falei antes, mas deixando fora a E3 e anunciar, colocar esses anúncios grandes na Paris Game Week e na PlayStation Experience desse ano não, 2019, ou se não, botar para anunciar esses grandes anúncios para 2020 na E3 2020, né? Porque ela pode estar pensando também, né, que a Microsoft deva fazer um grande anúncio também, como um possível anúncio do seu novo console. Claro que a Microsoft já está pensando nisso, né? Já foi lançado o Xbox One X, né? E ela já está trabalhando, né, em um possível novo console. Ela pode estar pensando em anunciar ano que vem, né? Botar um trailer, falar que mostrar o design, né? E ela pode estar pensando nisso, entendeu? E isso poderia fazer com que o público ficaria concentrado na Microsoft, com o console dela, né? E isso tiraria um pouco da atenção na Sony, né? E o que a Sony quer é tentar botar o foco completamente no console dela, nos consoles dela, né? E ela fazendo uma conferência tanto na E3 quanto na PlayStation Experience, na Paris, ela fazendo esses anúncios para botar o foco nela, seria um grande jogo de marketing, né? Para que iria vender bastante, como foi na época do PlayStation 4, né? E eu acho que eu acho, claro, que é triste, né? A gente não vai ver a Sony na E3 do ano que vem, porque, pô, tem Microsoft, Nintendo, né? Fora as outras empresas de jogos, né? Como a EA, né? E muitas outras empresas que acabam anunciando, e não ter a Sony, né? Nesse meio, nesse palco, é triste. Mas eu diria que podemos ter um possível anúncio, quem sabe ano que vem, na própria conferência dela, né? Não sei, né? Uma teoria, né? Mas vai saber, né? Mas enfim, é uma teoria que pode ser seja verdade, pode ser que não seja, pode ser mesmo que a Sony esteja maluca, entendeu? De sair e sei lá, né? Esteja ambiciosa mesmo, né? E esteja voltando à época do Play 3, né? Querer já que tá vendendo muito, quer se achar, né? Pode ser isso também, né? Mas enfim, a gente não sabe o que se passa na cabeça do presidente da Sony, né? Que eu acho que também faria pouco
de sentido ficar fora da E3, mesmo querendo anunciar um novo console ou não, né? Mas fica aí essa questão aí, se ela vai ou não lançar um novo console ano que vem na sua própria conferência ou deixar para lançar, fazer um mega anúncio, né, com outros jogos, né, possivelmente com The Last of Us, quem sabe, né, já com data e tudo para 2020, né? Então basta a gente esperar para os próximos meses ou para os próximos anos que vai estar vindo por aí.